Mais uma vez, nós somos convidados, através das leituras que nós lemos nessa quarta-feira da Semana Santa, a contemplar o amor de Deus para com cada um de nós. Amor que ultrapassa barreiras, amor que ultrapassa coração de pedra, amor que ultrapassa essa parede que o mundo fez entre Deus e o homem. E esse amor brota, nós podemos ver isso na primeira leitura, da escuta da palavra de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 50, fala-nos exatamente disso, de um servo que recebe de Deus uma missão, e essa missão se concretiza na dor, se concretiza no sofrimento, se concretiza no abandono, mas não é fracasso. Se olharmos para a paixão de Cristo a partir dos dados que o mundo nos apresenta, nós vamos ser comparados a uma comunidade de fracassados, de homens e mulheres que investem a sua vida num rei que morre dependurado numa cruz, sendo que a própria palavra de Deus vem dizer: maldito aquele que é dependurado no madeiro da cruz. Portanto, uma religião de homens e mulheres que segue alguém que é maldito pelas Sagradas Escrituras, que colocam as suas vidas, investem as suas vidas num projeto que vai afundar. Mas o profeta continua, o profeta Isaías, e ele vem dizer que o sofrimento do profeta não é em vão, o sofrimento daqueles que Deus escolhe não é em vão, porque do sofrimento de um só resultou o perdão dos pecados para uma nação, para o mundo inteiro. O texto que nós lemos hoje, portanto, fala exatamente sobre isso, que essa missão do profeta tem a ver com o anúncio da palavra de Deus. Podemos ver lá no versículo 4, logo no começo da primeira leitura: o Senhor deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Que coisa bonita, meus irmãos! Quando Deus nos escolhe, Deus nos capacita e nos dá língua adestrada, ou melhor, nos dá palavras de conforto para que nós possamos confortar aqueles que ainda não tiveram essa experiência de um encontro pessoal com Deus. Portanto, a missão do profeta tem a ver com o anúncio da palavra. O profeta é o homem da palavra, através do qual Deus fala ao mundo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos cultivar uma profunda intimidade com Deus, numa atitude de escuta, para que Deus possa apresentar a sua palavra através da boca do profeta, a cada homem, a cada mulher. Mas o texto continua dizendo que essa missão, ela também se concretiza na dor, se concretiza no sofrimento, mas a paixão pela palavra suporta toda dor, suporta todo sofrimento. Aquela confiança de que Deus não nos abandona nunca é que dá forças para que a palavra dele possa cada vez mais ser anunciada, cada vez mais chegar ao coração de cada homem e de cada mulher. É essa certeza que nós podemos ver lá no versículo 7. Mas o Senhor é meu Deus, é meu auxiliador, por isso não me deixa abater o ânimo. Portanto, aquele que se dispõe a falar dessa palavra, a anunciar essa palavra, quando coloca toda a sua vida em Deus, nada pode abalar, nada pode barrar o anúncio dessa palavra. Por isso, caríssimos irmãos, nós somos convidados nessa noite a sermos essas palavras vivas, a sermos essa palavra
a emprestar a nossa boca para que Deus fale através das suas palavras e toque o coração de tantos homens e de tantas mulheres que ainda não tiveram contato com essa palavra. Mas também somos convidados a anunciar esse Deus com os nossos gestos, com o nosso testemunho. Só assim Deus vai alcançar o coração de tantos homens e de tantas mulheres. Mas para que eu possa dar Deus para os outros, eu preciso ter Deus dentro de mim. Ninguém dá aquilo que não tem. E como é que eu cultivo essa amizade com Deus, essa intimidade com Deus, se não na vida de oração? Homem que não reza, cristão que não reza, é cristão fracassado, é cristão que deixa a sua vida para que o mundo possa colocar o que ele quiser dentro dele. Quanto mais eu procuro a intimidade com Deus na minha vida de oração, mais eu consigo ler os sinais de Deus dentro da minha própria vida, mais eu consigo entender qual é o projeto de Deus para a minha vida. Portanto, somos convidados também a sermos homens e mulheres de oração. O Senhor nos desperta cada manhã, diz a primeira leitura, exatamente para isso, para que nós também despertemos em nós o desejo de criar intimidade com Ele. Depois, o nosso evangelho de hoje narra a traição de Judas. Judas, um dos 12. Eu imagino que Jesus, desde o início, já sabia que Judas seria o traidor. Mas Jesus nunca deixou de amar Judas, para dizer que muitas vezes aquelas pessoas que pelas nossas costas falam mal da gente, aquelas pessoas que muitas vezes exploram uma deficiência nossa, elas não merecem ser colocadas de lado, merecem ser amadas. É através do amor para com essas pessoas que nós vamos tentar fazer com que o coração delas amoleça. Nós não temos o direito de colocar ninguém do lado de fora da nossa vida. Nós temos o direito e a obrigação de trabalhar a vida dessa pessoa para que ela possa ser melhor, para que ela possa entender os projetos de Deus para a sua vida. Se ela não reza, nós rezaremos por ela. Por isso, a perseguição faz parte da vida do cristão. Eu imagino também que Judas não traiu Jesus só por causa de 30 moedas. Tinha coisas maiores por trás disso. Primeiro, porque ele permitiu que o inimigo entrasse no seu coração. E quando o inimigo entra no nosso coração, nós nos tornamos pessoas ambiciosas. Queremos dar passos cada vez mais que no fundo não revelam esse amor de Deus por nós. Então Judas permite que o inimigo entre no seu coração. E todas as vezes que nós comentamos algo maliciosamente, nós estamos fazendo como Judas, permitindo que o inimigo entre na nossa vida. Todas as vezes que nós colocamos os nossos projetos pessoais às custas, muitas vezes, da desgraça do outro, nós estamos permitindo que Judas entre na nossa vida, que o espírito do inimigo entre na nossa vida e tomamos atitude como a de Judas, traímos Jesus. Todas as vezes que nós deparamos com a miséria do outro e cruzamos os nossos braços, nós estamos permitindo que Judas, o espírito do inimigo, da mesma forma que entrou em Judas, entre na nossa vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus nessa noite que nós possamos ser homens e mulheres de oração. É a oração que vai me fazer íntimo de Deus. É a oração que vai me dar os subsídios que eu preciso para mudar o mundo, para transformar a minha família. Não é à toa que o último dia da nossa novena é família modelo de oração, família que reza, família que agradece a Deus por tudo, inclusive pelas pedras que aparecem na vida. Ali Deus está dando uma oportunidade de crescimento, de lidar com o diferente. Que as nossas famílias possam cada vez mais cultivar
esse grande desejo pela oração. E quando a gente reza, a gente converte o nosso coração, converte o coração do outro. Peçamos essa graça nessa noite, para nós, para as nossas famílias, e para aquelas pessoas que vão entrar com o coração transformado a partir de amanhã, esse grande mistério da nossa fé: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.